Empresa grande, pequena ou startup? Qual que é melhor, né? Cara, essa pergunta ela é bem difícil, porque assim, não dá pra você botar num saco todas as empresas, né? Você pode ter uma empresa grande, boa, bem gerida, e você pode ter uma empresa grande, mal gerida. Você pode, às vezes, tomar umas decisões achando que vão te levar para um lugar e te levar para outro. Por exemplo, quando eu comecei a minha carreira, eu estava fazendo um monte de processo seletivo, e aí eu passei para um processo seletivo de estágio. Na verdade, eu fui lá achando que era estágio, era uma vaga de emprego, e aí o cara gostou tanto da minha entrevista que ele criou uma vaga de estágio para mim. Só que como aquela vaga tinha sido criada naquele momento, não estava prevista, ele não tinha verba, né? E era uma empresa pequenininha e tal. E aí ele me ofereceu essa vaga para eu trabalhar em troca só do vale alimentação e passagem. Só que nessa mesma época, exatamente na mesma semana, eu recebi o feedback do Banco Central que eu também tinha passado para a vaga de estágio lá. E aí eu pesei, o Banco Central, um negócio que é grande e que vai pesar no meu currículo, ou essa empresa que eu nem conhecia, né, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que trabalhava ali com... Na época, se eu não me engano, ele trabalhava com Java, e eu ia aprender Java ali, eu não sabia muito bem Java nessa época, e o Banco Central não sabia muito bem o que eu ia aprender, não. Aí eu tomei a decisão de ir para o Banco Central por causa do nome. E essa foi uma das decisões de carreira mais erradas que eu já fiz, mas que no fim das contas acabou sendo boa. Porque lá no Banco Central eu não aprendi nada, não fazia nada, era tudo muito burocrático, muito demorado, então o projeto que era para eu atuar não saía do papel nunca. Eu fiquei lá alguns meses, acho que eu fiquei uns 3 meses e nada, eu praticamente ficava sentado na frente de um computador, que era um computador velho, lento, horrível. E continuei então por conta dessa experiência ruim fazendo entrevista, o que me levou para Braxis, que foi onde eu aprendi a ABAP, mudou minha vida isso. Mas olha só, é muito complicado, né? Eu achei que ao entrar ali no Banco Central eu ia conseguir ver coisas interessantes, avançadas, aprender, né, com os meus superiores, eu ia poder ter um bom currículo depois dessa experiência, e não foi nada disso. A Braxis não era uma empresa tão grande, era uma empresa média, era uma consultoria, e lá a gente aprendeu muito, eu aprendi muito com as outras pessoas, só que muito por conta do que eles fizeram. Eles separaram os estagiários e pegaram o cara mais experiente da equipe para fazer ali algumas semanas de aula. Então a gente ia para lá nos primeiros dias, primeiras semanas, só para aprender sobre o ABAP, que é um negócio que normalmente você não aprende fora de um curso especializado ou um negócio muito específico, né? É difícil você ter acesso a esse conhecimento fora de empresas. Então ali a gente aprendeu esse ABAP e depois sim foi jogado ali junto com os outros consultores para atuar com aquilo. E a gente já logo nos primeiros meses já começou a pegar projetos reais. E esses projetos reais, claro, a gente tinha nossas dificuldades, mas tinha as pessoas com mais experiência para a gente aprender. Então isso é legal de uma empresa um pouco mais estruturada já, independente se ela é grande, média, se ela é estruturada, isso é legal. Às vezes quando você vai para uma startup, muitas vezes a equipe não é tão experiente assim, não está ali há tanto tempo, pelo menos não tem tanta experiência com aquele desafio daquela startup ali. E aí a coisa ela é um pouco mais caótica, né? Então você não tem muito para quem perguntar, mas isso também pode ser bom, porque aí você vai ter que se virar, você vai se desenvolver, talvez de uma maneira não muito certinha, não muito linear, mas isso vai te dar outras habilidades, que é exatamente você poder cair em qualquer problema e de alguma maneira sair lá do outro lado. Às vezes não vai ser a melhor forma, às vezes você não vai utilizar os melhores padrões de projeto, talvez você não aprenda isso numa startup que precisa entregar, que precisa gerar um MVP, que precisa gerar uma nova versão a cada 2 semanas, a cada 1 mês. Talvez você não consiga fazer o negócio da maneira mais certa possível, que talvez você consiga numa empresa média, grande, estruturada. Mas você vai ter outros desafios ali, você vai acabar lidando com coisas que não são só o código, né? Você vai ter que se virar para resolver outros problemas dentro da empresa. E para muitas pessoas isso é um pesadelo, para outras pessoas isso é o sonho. Algumas pessoas elas tendem a, eu não sou pago para isso. E aí
um modelo desse caótico de startup é uma loucura. Essa pessoa ela não vai se adaptar nunca. Ela sempre vai ter aquele sentimento de que alguém está se dando bem em cima dela. Então, para ela precisa de uma empresa mais estruturada, uma empresa que ó, é isso que você vai fazer e acabou. E tá ótimo. Você vai lá, faz aquilo durante o teu dia, acabou, você vai para casa e não tem nada de errado com isso. É só um modelo. Já na startup, se você, por exemplo, já no negócio mais caótico, eu não quero falar que startup é necessariamente caótico, né? Mas é onde pode ser mais caótico. E aí, ali, se você tem a vontade de algum momento tentar criar o seu produto, tentar criar alguma coisa, ali vai ser onde você já vai ser jogado para os tubarões sem precisar colocar a mão no bolso, né? Então você pode cometer todos os erros ali, vai ver outras pessoas cometendo erros de camarote, e aí você vai poder aprender com esses erros. Você não vai ter acesso, por exemplo, a quem toma as decisões se você estiver numa empresa média ou numa empresa grande. Aí você vai ter outros layers, né? Você que é programador não vai estar ali no dia a dia com o diretor, vendo ele tomar as decisões para onde o produto vai. Às vezes, até essas decisões não são tomadas por uma pessoa só, não são tomadas assim. É difícil você ver o processo de construção daquela decisão ali, e é feito num prazo muito longo. Quando você está numa startup que precisa ser ágil, aquela decisão às vezes vem de uma única pessoa e você consegue ver aquilo sendo criado. E às vezes até discutir, às vezes até falar, não, ó, talvez você não esteja enxergando isso aqui. E mudar a decisão daquela pessoa e gerar um novo caminho, né, para aquele produto. Então eu acho que ter essa proximidade com a tomada de decisão pode ser muito interessante para algumas pessoas. Como eu falei, algumas não querem essa responsabilidade de jeito nenhum. Então, eu acho que tem muito mais a ver com perfil, com o seu perfil de profissional, o que você quer, quais desafios te interessam, quais desafios são mais interessantes para você, do que com a empresa em si. Ou melhor, do que com o porte da empresa em si. Você pode ter empresas pequenas, bem gerenciadas e mal gerenciadas, empresas grandes e médias, bem gerenciadas e mal gerenciadas, mas normalmente isso vai ter mais a ver ali com o teu perfil. Uma empresa pequena, você vai ter mais acesso aos processos ali de tomada de decisão e você vai poder fazer mais a diferença. Se isso te interessa, empresa pequena é melhor para você, startup, etc. Se isso não te interessa tanto, você quer só ir lá e fazer o que você é pago para fazer e ir embora, tá tudo certo também, aí a empresa média, a empresa grande é melhor. Eu, por exemplo, tenho muito mais perfil de empresa pequena. Se eu fosse... O que não quer dizer também que em momento nenhum você não vá aceitar uma vaga numa média, numa grande, ou num projeto que seja interessante dentro de uma média ou de uma grande. Às vezes você pode, dentro de uma empresa grande, estar num projeto pequeno, num projeto que é tipo uma startup também. Mas, no geral, eu, por exemplo, tenho um perfil muito mais de empresa pequena. Eu gostaria, se eu fosse trabalhar para alguma empresa, trabalharia provavelmente para uma startup e não para uma empresa já estabelecida, gigante do mercado. Mas isso tem a ver com perfil. A gente poderia fazer uma outra análise de tudo isso do ponto de vista financeiro também, né? Talvez dentro de uma startup você tenha, se aquela startup der certo, você tenha chances de ganhos muito maiores, mas você também vai ter um risco muito maior, né? Talvez no primeiro momento, numa empresa gigante, o teu ganho é maior, só que aqui, ó, é pequenininho, que pode alcançar aqui, que essa daqui nunca vai. Bem, é um assunto complexo. Eu acho que tem muito mais a ver com o teu perfil, você tem que descobrir, e não é fácil descobrir, não.